E hoje, então, a gente vem trazer um pouquinho, né, da experiência do que o DR vem fazendo aí, trabalhando em relação ao BIM. Para vocês entenderem um pouquinho do contexto, então, né, do momento em que a gente se encontra hoje, vale aí a pena uma retrospectiva, né? A gente vem trabalhando com o BIM, né, desde 2015, aí, junto com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, né, a partir de um grupo de trabalho que foi instituído aí em 2015. Então, nesse período 2015 a 2018, veio trabalhando, né, o DR veio trabalhando com esse grupo de trabalho junto à CIU, tendo aí treinamentos, discussões técnicas e participando de eventos para iniciar esse processo, sabendo que o BIM entraria como uma, né, obrigatoriedade, enfim, era uma ferramenta importante, né, para a execução dos projetos, veio fazendo esse fomento para que não só os técnicos do DR pudessem conhecer a plataforma, mas também fomentando o mercado e parcerias com as instituições de ensino. Então, a partir de 2019, como todos talvez tenham acompanhado, né, a gente tem aí duas iniciativas, né, uma do governo federal, com a estratégia BIM-BR, e uma outra do governo estadual, que institui a estratégia BIM Paraná. Essas duas ações iniciam aí um processo um pouco mais formal para a implantação do BIM nos órgãos executivos, né, os órgãos que contratam aí seus projetos, para que contratem seus projetos utilizando dessa metodologia. Então, 2019 inicia aí um processo dentro do DR, a partir da aquisição de computadores, né, pensando aí que a gente precisava organizar essa infraestrutura para os técnicos. Então, teve a aquisição de computadores, um início de processo de aquisição de softwares da plataforma da Autodesk e a estruturação de um plano de implantação InfraBIM para o DR. Aí um panorama, né, uma linha do tempo, aí em 2020, a gente inicia o ano retomando aí os contatos e retomando algumas parcerias. Então, ao longo do ano, a gente tem, né, 3 pontos importantes dessas parcerias e dessas formalizações de parcerias, que é importante da gente destacar, que uma é a partir da estratégia BIM Paraná, foi instituído um comitê gestor BIM para o Estado, com órgãos do Estado, coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Logística. Esse comitê gestor BIM, ele tem um grupo técnico que dá o suporte a eles e é formado pelos órgãos executivos, e o DR sendo um deles. Então, temos representantes aí nesse grupo, e esse grupo ele veio a orientar esse processo todo de implantação dentro não só, né, dentro do DR, mas dentro também como uma estratégia de Estado. Outra parceria firmada aí no meio do ano foi a assinatura do termo de cooperação técnica BIM, junto com a CIU e o DENIT, né, que também tem, né, todos temos aí as mesmas diretrizes e os mesmos objetivos, então nada melhor do que discutirmos aí, né, em parceria, para que a gente possa otimizar e para que a gente possa também ter as normativas alinhadas. E ali em setembro a gente teve um evento da assinatura de um termo de cooperação com a Autodesk. A Autodesk, que é uma parceira ali, né? A gente iniciou o processo de aquisição das licenças no ano passado, findou-se aí no meio do ano, então a gente teve, né, esse input, esse estímulo, né, das instalações de acesso aos softwares, aos técnicos do DR, o que permitiu a gente fazer e incrementar, né, essa discussão técnica junto com o pessoal da Autodesk. Ao longo do ano também a gente teve aí algumas iniciativas, veio trabalhando, né, junto com um grupo de trabalho do DR, né, são essas caixinhas verdes aí ao longo do tempo, e algumas iniciativas de discussão de termos de referência
para contratação de projetos. Ao final do ano, então, né, o último trimestre do ano, a gente veio aí desenvolvendo e discutindo um pouco mais profundamente, né, a parte técnica da implantação do BIM, quais as necessidades, o que a gente precisa, né, para o desenvolvimento do projeto, e aí pensando na obra rodoviária como um todo, né? Então, desde a questão de levantamento de dados, parte de planejamento, de execução da modelagem do projeto, de contratação da obra depois e pensando também ali no processo de manutenção e operação. Então, né, como eu disse, a gente tem aí como diretrizes, né, os dois decretos, federal e estadual, que nos dão um horizonte aí para 2021, a contratação, a obrigatoriedade, né, para a contratação de projetos, e pelo decreto estadual 2022 com a contratação de obras também. Então, esse ano a gente se dedicou aí a esse nivelamento, ao aculturamento, capacitação e uma reorganização, né, do DR, parte de estudos, discussão de normativas e regulamentação, né, a organização de um caderno técnico que já vinha sendo discutido junto com a CEIU, por conta, né, dessa parceria aí que já vem de tempos anteriores, né, e uma organização aí de projetos piloto para a gente poder estudar e definir os parâmetros e findar na questão da definição dos termos, das especificações, né, para os termos de referência e editais. Então, a gente tem internamente, né, uma organização a partir dessas estratégias, uma organização ali, né, dessa relação do GTR, nós temos os representantes do DR, fazendo essa conversa com o governo do estado, com essa estratégia, né, estadual, a relação com as diretorias, então a gente tem, né, essa relação e esse apoio, né, e essa validação com os diretores, e a gente tem um grupo de trabalho que foi formalizado no início do ano, reorganizado, na verdade, pensando aí em toda essa cadeia produtiva, né, da engenharia rodoviária. Então, a gente tem representantes da coordenadoria técnica, do pessoal da ambiental, de orçamento, planejamento, né, pesquisa e desenvolvimento, parte de operação e pessoal de licitação também representado pela Janice, que vai representar ali a parte. Então, a gente, né, organizou esse grupo pensando que a gente precisaria ter ali representantes de todas as instâncias para que eles pudessem ser os disseminadores e pudessem discutir esses itens, né, essas partes técnicas aí dessa implantação. Esse GT também tem o apoio aí do LABIM, que foi instituído também ao longo do ano passado, com essa infraestrutura adquirida, né, faz parte do CPD, da Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento, e faz também essa conversa com os técnicos do DR, né, não só técnicos internos, mas consultores também que vêm colaborado muito com esse processo de discussão técnica. Então, o plano de implantação, ele vem pautado nesses 3 eixos, também, como o Marcão bem comentou, são essas 3 questões. É a melhoria de processos, é a capacitação técnica e é a inovação em tecnologia. Então, é isso, né? É tecnologia, pessoas e processos. Dentro das inovações em tecnologia, então, a gente teve aí uma primeira estruturada, né, com equipamentos e softwares. Para essa primeira discussão e essa primeira avaliação, a gente tem aí já um planejamento para os próximos anos, né, de incorporar e de fortalecer mais essa infraestrutura, e a gente tem também toda uma parte de discussão de organização dos dados. Então, a gente sabe que, né, parte importante do BIM é a informação, e a gente ter essas informações organizadas para que não só os técnicos internos, mas
né, o público e as empresas aí que estão desenvolvendo projetos para o DR tenham essas mesmas informações disponibilizadas e essas informações sejam confiáveis também, né? Então, a gente vem aí num processo de conversa e discussão junto com o pessoal de geoprocessamento, também do DR, para que a gente possa ter essas informações já produzidas, de alguma forma organizadas e bem estruturadas e de fácil acesso. A gente tem aí, em relação à melhoria de processos, então, uma iniciativa também do CPD de uma revisão de normas técnicas do DR, e aí englobando todas as normas, né, inclui especificação de serviços, algum tipo, manual de gerenciamento, tabela de referência de orçamentos, e a gente teve a oportunidade aí de discutir esse termo de referência para que a gente pudesse já incluir as demandas, né, e as necessidades que a gente vai ter para a implantação do BIM. Então, né, incluindo aí uma parte de biblioteca 3D, né, a partir de alguns itens ou algum tipo das questões que a gente sabe que são possíveis. E o manual de gerenciamento de projetos e obras, já pensando também nessa estruturação, né, nessa implantação e nessa reorganização de processos. E em relação à parte de capacitação técnica, que a gente sabe que é muito importante, a gente ter aí os técnicos confiantes, né, e sabendo do que eles precisam, né, do que eles precisam receber e de como analisar esses projetos contratados. Então, a gente vem aí trabalhando, né, também com essa parceria aí com o pessoal da Autodesk em operações assistidas, em treinamentos. Algumas frentes aí que a gente vem trabalhando nessa parte de levantamento também, né, em relação a processamentos de imagem, também que a gente veio desenvolvendo ao longo do ano, com esses dois projetos piloto, né, que a gente vem trabalhando, que é a curva de Carlópolis e uma interseção no contorno norte, né, e trouxe aí, durante esse ano de 2020, uma informação muito importante e construtiva, na verdade, que a gente veio, né, a partir também de erros e acertos, mas a gente pôde ter aí um cenário do que a gente precisa e de como a gente precisa dessas informações. E também aí, em relação, né, aos processos, a discussão dos editais que a gente teve aí no meio do ano, uma discussão bastante interessante, né, e aí em parceria com o pessoal da CIU e o pessoal da consultora do BID, com os técnicos, né, para a construção de um edital da ponte de Guaratuba, que acabou não tendo aí o fim ainda, né, que a gente espera, mas a gente espera que em breve a gente possa retomar esse processo todo. E agora, no final do ano, a gente teve uma discussão aí em cima do edital que saiu da PR 280, também, né, incluindo aí alguns pontos do BIM, principalmente focado na questão de um plano, né, da empresa apresentar um plano de execução BIM, para que a gente possa avaliar e possa analisar e entender, né, de que forma que a empresa viabilizaria essa execução desse desenvolvimento do projeto, utilizando aí a metodologia, as plataformas e as ferramentas. Então, né, é um pouco mais voltado a planejamento e a essa estruturação, essa organização das informações, muito mais em especificação técnica. E tem também, mas a gente sabe que a gente tem muito ainda a evoluir nessa discussão. E em relação às capacitações técnicas, a gente tem aí também uma organização de eventos e workshops que foram sendo feitos aí ao longo de 2020, que a gente tem aí uma perspectiva para 2022, 2021, já estou pulando, 2021 também bem interessante, como o Cristo falou, em linhas temáticas. Então, aqui é só uma ilustração um pouco de um dos projetos piloto que a gente vem desenvolvendo. Então, o projeto da curva de Carlópolis foi desenvolvido todo internamente,
e por isso a gente, né, se sentiu também à vontade para que a gente pudesse trabalhar com ele e mexer no que eventualmente fosse necessário. Então, aí é um levantamento por drone que foi feito, né, foi processado aí uma nuvem de pontos, e a ideia é que a gente faça todo o trabalho de modelagem, né, remodelagem desse projeto que já está elaborado, né, o projeto já está elaborado, já está aprovado, mas para a gente ter aí o desenvolvimento interno dessa metodologia, de como seria essa compatibilização dessas disciplinas todas. E tudo isso sendo desenvolvido aí, né, na parceria entre os laboratórios BIM e os técnicos. Então, um pouquinho do outro projeto piloto que também foi feito aqui no Contorno Norte, né, que a ideia é, a partir desse levantamento, a gente ter um estudo de uma proposta de uma nova interseção e a modelagem do existente, pensando aí na questão da manutenção e operação, né. E em relação às capacitações, então, o que a gente fez esse ano foi algumas iniciativas, né, de capacitação dos técnicos, com a vinda dos residentes técnicos no final do ano. Então, a gente teve aí uma ação direcionada a eles, porque a gente sabe que os residentes técnicos serão um ponto importante aí na disseminação dessa ferramenta e dessa tecnologia e de apoio aos técnicos do DE. Então, a gente, nesse momento, focou neles. A gente tem aí uma sequência de ações que a gente pretende, né, continuar essas capacitações e melhorar também o formato deles ao longo do tempo, e também disseminando isso para o pessoal do interior. Então, para 2021, a gente tem aí, né, pretende ter essa revisão das normas, analisar uma metodologia para análise de projetos, entrar no mérito de fiscalização de obras, começar essa discussão, ter aí, né, um panorama de organização de dados, aí pensando na questão de dados espaciais também, para fomentar aí a parte de estudos de viabilidade. Em relação às capacitações técnicas, a gente continuar, né, com essas capacitações, a gente tem uma conversa e uma abertura de conversa com o pessoal da Universidade Federal do Paraná para suprir algumas demandas que a gente tem aí de capacitações, né, com temas que a gente não tem aí internamente, não tem para os residentes. Fazer workshops internos também com troca de conhecimento e transferência de conhecimento, né, entre os técnicos, porque a gente foi descobrindo ao longo do tempo muitos técnicos muito competentes que já utilizam de ferramentas dentro do próprio DR. Então, a ideia é que a gente possa disseminar isso e apresentar isso, né, ao restante do pessoal. E a ideia é a gente continuar com os eventos do InfraShow aí ao longo do ano, para a gente ter pelo menos um evento por mês com temas diferentes. E a parte de tecnologia, então ter aí, continuar com a aquisição dos equipamentos, né, de computadores e softwares, aí, de outros softwares também para a gente poder utilizar. E a gente tem aí também um projeto de aquisição de drones para que a gente possa, né, estruturar toda essa parte de levantamentos e de análise de projetos de conferência, né, dos projetos. E era isso. Minha passagem era breve, eu acabei até falando, acho, um pouco mais do tempo que eu tinha, mas agora...